Que Deus abençoe a todos. É um prazer enorme estar com você uma quarta-feira a mais, aonde Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, permite que nós possamos estar aqui com você um dia a mais. Vamos arrancando, vamos dando já as boas-vindas àqueles que já estão conosco, Aqueles que estão chegando, aqueles que vão estar, aqueles que estão conosco neste momento, E aqueles que depois terão a oportunidade de poder estar conosco através também das nossas plataformas. Por isso, um grande privilégio para nós da Trinity House of Hope, ter você conosco neste dia, nessa quarta-feira, 7 de outubro. Eu muito feliz no dia de hoje, Estamos completando mais um ano de vida e é para nós uma alegria imensa estar em casa com a família e poder estar desfrutando assim das bênçãos e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Temos recebido já muitas felicitações, muitos parabéns, muito obrigado a todos vocês e que Deus abençoe a todos. Queremos colocar este tempo diante de Deus e queremos começar pedindo a Deus, orando e clamando a Ele para que Ele venha sobre nós e que possamos estudar juntos a Bíblia e que possamos realmente aprender hoje e ser praticantes daquilo que estamos aprendendo com o Senhor. Por isso, feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Muito obrigado, eu de maneira especial, muito obrigado por estar completando mais um ano de vida, uma bênção enorme, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem me ajudado e tenho a certeza no meu coração que continuará me ajudando. Muito obrigado a Deus por cada um dos meus irmãos, por cada um daqueles que são da família Trinity House of Hope que estão conosco, aqueles que também estão conosco de outros lugares ou de outros países, enfim, Senhor. Aqueles que estão conosco, que sejam abençoados, aqueles que ouvirão esta palavra, que o Senhor esteja abençoando, ensinando, ó Deus, redarguindo a cada um nos seus corações e que a tua palavra possa ser vida para nós. Dá-nos, ó Deus, a inspiração, dá-nos, ó Deus, a autoridade e a unção da tua palavra para que ela seja pregada tal e qual ela é. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Bom, na semana passada, nós terminamos o estudo bíblico do mês passado, onde nós estudamos juntos sobre buscar primeiro o reino de Deus. E falamos algo com base naquilo que Jesus deixou claro para nós em Mateus, Naqueles 3 capítulos tão importantes dos ensinamentos de Jesus, que é o Sermão do Monte. E é algo que nós vamos estar estudando aqui muito, porque eu confesso que sou completamente apaixonado pelo Sermão do Monte. Então, no Sermão do Monte, Jesus Cristo, ele nos deu No Sermão do Monte, Jesus, ele nos dá muitos ensinamentos práticos, Da nossa maneira de viver diária. E eu quero continuar nesta linha da nossa maneira de viver diária, ainda que não vou estar praticamente só falando do Sermão do Monte, Nós vamos estar meditando nas cartas paulinas, eu quero que você nos acompanhe. Hoje nós vamos entrar em Romanos. Por quê? Porque para nós, como cristãos, vivermos o Sermão do Monte como algo prático nas nossas vidas, Algo mandatório por Jesus, entendeu? Eu preciso de aprender que tem algo que pode travar o ensinamento e a luz da palavra de Deus de chegar à minha vida, e isto travando, eu não poderei ter vitória na minha vida cristã. Por isso, eu quero que você me acompanhe nesta aventura que começamos hoje, do estudo da palavra de Deus, onde vamos estudar durante o restante do mês de outubro, onde nós vamos estar falando sobre a maior batalha
do crente. A maior batalha do crente. Qual é a maior batalha do crente? Aonde está a maior batalha do crente? Então, para arrancar com este tema tão importante, nós vamos estudar hoje, ou pelo menos vamos começar a estudar hoje, porque não nos vai dar tempo de ver tudo, sobre a mente do crente. Tá bom? A mente do crente. Eu quero que você venha comigo e eu tenho para você... para estudarmos juntos, eu quero que você venha comigo na carta, ou na epístola, mais bem dizendo, né, do apóstolo Paulo aos Romanos, porque não é uma carta, é uma epístola, né? Qual a diferença de carta para epístolas? As cartas foram os escritos diretamente a uma pessoa, né? E a epístola é num contexto geral. Então, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Tito, né? Essa é uma carta. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? E por aí vai. Então, nesta epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, tem uma importância enorme, 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 ok? A importância da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos é algo que todo crente estudioso da Bíblia deveria estudar detalhadamente. Detalhadamente. É algo tão importante que Calvino disse o seguinte sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Calvino disse: quando alguém obtém o conhecimento sobre esta epístola, é-lhe conferida uma entrada para quase todos os tesouros ocultos das Escrituras. Embora jamais tudo possa ser suficientemente apreciado. É o que Calvino disse sobre a epístola aos Romanos, porque a base da graça que o apóstolo Paulo vem a explicar, a base completa é a epístola aos Romanos. Claro que Gálatas também tem uma preciosidade incrível nesse aspecto, e Hebreus também, né? Mas a epístola aos Romanos é aquela que abre o panorama da graça na nossa vida. Então, você não pode entender graça se você não entende, ou se você não estuda, ou se você não lê Romanos. Então, sobre esse tema nosso que estamos arrancando hoje, para falar sobre a mente, eu quero que você venha comigo no capítulo 12, naquele texto tão conhecido das Escrituras, né? Capítulo 12, nós vamos ler os versículos 1 e 2, apenas para arrancarmos com a nossa meditação hoje. Romanos 12, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Presta atenção nessa palavra, entendimento, é a palavra-chave, é a palavra que é importantíssima para nós, para entendermos tudo aquilo que vamos ver, tá bom? Entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? E Paulo está tentando fazer com que as pessoas entendam mais ou menos, do meu ponto de vista, o seguinte: a epístola aos Romanos, do capítulo 1 até o 11, Paulo vem nos dando ensinamentos maravilhosos e doutrinários, né? A partir do capítulo 12, Paulo coloca na mesa
como que deve ser a conduta do cristão. Por isso que eu quero que você conecte isto, você que está comigo, né, ou está conosco, perdão, todas as quartas-feiras, você que está conosco, que você conecte isto com os ensinamentos que nós já temos visto aqui nessa plataforma, né? Porque temos falado aqui exatamente sobre conduta cristã. Então, Paulo está falando que do capítulo 12 em adiante, ele vai então começar a jogar sobre a mesa toda como que aquelas doutrinas, aquilo tudo que ele ensinou do 1 ao 11, como tudo isso pode ser vida e pode transformar e o crente realmente pode caminhar, né? Então, ele abre falando isto. Só pode funcionar se nós renovamos a nossa mente, né? E apresentamos a Deus um culto realmente racional. Então veja bem isto que Paulo está falando, né? E eu quero que você medite nisto. E por que eu te falei da importância da palavra entendimento? Tá? E aqui então é que nós começamos então arrancando o nosso estudo. Porque veja bem, aonde está o meu entendimento? Aonde está a minha compreensão? Aonde? Está na minha mente. Então, a mente do homem é o órgão com o qual ele pensa, né? E se você pensar nisso, você pensa assim, poxa, a mente é aquilo que me faz pensar, né? Que bom! Porém, é muito mais do que isto. Vai muito mais além, né? E é isso que nós vamos ver à luz da Bíblia. Porque com a mente também o homem ele adquire conhecimento. Com a mente também o homem imagina. Com a mente também o homem sonha. Então, com a mente vem tudo isso. Então, a importância da mente é algo fundamental, porque é o entendimento. Na mente está o poder intelectual, ok? Na mente está o raciocínio, na mente está a sabedoria, na mente está a inteligência. Por isso é tão importante, né? A mente e o cérebro, veja bem, isso são a mesma coisa, né? A diferença somente está no campo da ciência, né? Mente e cérebro, porque no campo psicológico, né, digamos assim, se diz mente e mais assim no campo fisiológico, diríamos, se diz cérebro, mas é basicamente a mesma coisa. Então, veja bem que os cientistas sabem muito bem que a mente ocupa um lugar de suma importância na vida do homem. Então a ciência sabe disso. Então é importante que nós, crentes, também saibamos disso, né? Porque senão a gente vai ficar brigando com a ciência. E não tem, e não precisa disso, né? Ao contrário, né? A ciência é uma bênção. A ciência dada por Deus é uma bênção, né? Porque a mente é predominante na conduta do ser humano. Então veja bem, a mente é predominante na conduta, no meu agir diário, naquilo que eu faço, naquilo que eu não faço, nas propostas que eu recebo e tenho que rejeitar, nas propostas que são boas e eu tenho que aceitar. Então a mente ela é predominante e a Bíblia nos ensina que a nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha. E este campo de batalha, ele é único. Veja bem isto, este campo de batalha, ele é único. Então a Bíblia nos ensina isso, a nossa mente é um campo de batalha e é um campo único de batalha. E é neste campo, neste campo, né? Imagina um campo de batalha, irmão, imagina um campo de batalha, um campo de guerra. Esta imagem, ela pode vir na sua mente quando você lembra talvez de um filme, né, de guerra, aonde povos, né, de gladiadores se enfrentavam ali naquele local talvez assim mais ou menos montanhoso, deserto, né, e uns iam lutar com os outros. Então, imagina este
campo de batalha. Então, é esse o conceito bíblico da mente. A gente vai ver isso. Você vai ver que a gente vai entrar bem detalhadamente nisso tudo aí, tá bom? Então, neste campo de batalha, né, já que a mente é um campo de batalha, a Bíblia também ensina, nós vamos ver isto, que é neste campo de batalha que o inimigo aloja, que o inimigo aloja os seus espíritos malignos que lutam contra a verdade da palavra de Deus. Contra a verdade da palavra de Deus. Como que eles lutam? Eles tentam levar o crente, né? Ou o homem, a mulher, o ser humano, ele quer levar a derrota. Então, a função do inimigo neste campo de batalha é levar o inimigo, o crente, né, a pessoa, à derrota, fazendo com que a pessoa não acredite na verdade da palavra de Deus. Entendemos então que a vontade do homem, ou seja, a sua mente, na sua mente, se forma uma fortaleza de espíritos malignos que tentam tirar do ser humano a sua capacidade de defesa. Obviamente que sem capacidade de defesa ninguém pode vencer guerra. Ninguém pode vencer batalha nenhuma se não tem um plano de defesa, porque virão ataques nessa batalha. E a gente está falando, veja bem, quando a gente fala de guerra espiritual, você precisa ter o seguinte conceito, veja bem, a guerra espiritual no contexto geral, ela é composta de batalhas, ou seja, dentro da guerra existem as batalhas. E essas batalhas, dentro destas batalhas existem então as lutas. Então, as lutas formam parte, né, das batalhas. E as batalhas formam parte da guerra. Então, pega bem este conceito porque vai ser muito importante para o nosso estudo. Então, a intenção do inimigo é formar então essa fortaleza, né, de espíritos, digamos assim, de espíritos malignos, né, e tira do homem então essa capacidade de defesa, aumentando cada dia mais a fortaleza. E essa fortaleza, a tendência dela é ficar cada dia maior, se o crente não reage. E é isso que nós vamos ver no nosso estudo. Vamos para segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Leia comigo, por favor, versículos 3 ao 5. Para que você encontre na sua Bíblia a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e vamos ler do versículo 3 ao versículo 5. A palavra de Deus diz: porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Veja bem isto. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Veja bem isto. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Este texto é exatamente aquilo que nós acabamos de explicar para vocês. Então, para nós arrancarmos por hoje, talvez a gente vai ficar mais ou menos só por aqui hoje, que não vai dar tempo de avançar tanto, né? Mas vamos tratar de analisar pouco a pouco aqui. O apóstolo Paulo nos fala de coisas importantes aqui. Número 1, ele nos fala da batalha, ok? Já explicamos a situação da batalha, das lutas e da guerra espiritual, correto? Então, ele fala-nos da batalha, né? Que temos que o homem ele tem um inimigo. Tá claro isso, né? Número 2, ele fala também do lugar
aonde é travada esta batalha. Onde que ele fala? Conhecimento, entendimento, mente, tá? Mente, cérebro, tá bom? Número 3, ele fala também do objetivo da batalha. Qual que é o objetivo? Destruir as fortalezas. Destruir as fortalezas, aquelas que se levantam, lembram? Mas Paulo nos fala também de como é que temos que fazer para vencer essas lutas, para vencer essas batalhas, né? Paulo nos fala também. Número 1, ele explica que ainda que andamos na carne. Veja bem que eu, você, temos a tendência de fazer muito mais os desejos da carne que os desejos do espírito. E Paulo explica muito bem essa luta da carne contra o espírito, né? Então veja bem, nós temos e nós andamos, né? Nós andamos. Agora, Paulo está nos explicando aqui que ainda que andamos na carne, nós não podemos lutar segundo a carne. Por que é isso? Porque ele explica, porque as armas para vencer não são carnais. As armas que nós temos para vencer, elas têm que ser espirituais. Porque são as armas espirituais que são poderosas em Deus. Ah, pastor, mas eu tenho um problema, porque eu sempre, o desejo da carne, eu sempre estou lutando, sabe? E eu não consigo. A gente vai falar disso. Espera aí que a gente vai falar disso. A gente vai tratar disso, tá bom? Então, veja bem. A questão é que ainda que eu sou um pecador e eu peco, né? Ainda que o pecado me seduz, eu não posso lutar contra o pecado com armas que não são espirituais. Eu preciso de armas espirituais. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus Cristo. Eu preciso do Espírito Santo para vencer. Então, como então ele fala destruindo todo o conselho e toda altivez que se levanta contra Deus. Contra Deus, né? Muitas vezes o meu eu, muitas vezes o meu orgulho, né? Muitas vezes a minha soberba. Uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida cristã, irmãos, é orar contra tudo isto, sabe? É orar contra tudo isso. Orar, sabe, e pedir perdão a Deus pela minha soberba, né? Então, uma vez eu falei assim com a pessoa que eu peço a Deus, pastor, mas eu não vejo você, eu não te vejo como uma pessoa soberba, né? Olha, por isso, porque eu estou sempre orando para que eu não seja. Estou sempre orando para que eu não seja orgulhoso. E estou sempre pedindo perdão a Deus quando eu tenho alguma atitude, né, soberba ou de orgulho. Eu estou sempre pedindo perdão a Deus por isso. Nós precisamos então de destruir toda altivez, né? Deus está alto, né? Acima de tudo, no trono, maior, inalcançável, né? Então, a altivez é aquilo que quer me fazer ir ficando mais alto para tentar, né? Veja bem, eu vou ficando mais alto no sentido de querer, então, ser exatamente ou tomar aquele lugar do Espírito Santo de Deus na minha vida. Não posso, né? Querer parecer-me com o Senhor Jesus é uma coisa, né? Completamente diferente. Não é disso que nós estamos falando, né? Então, eu não devo, né, deixar com que a minha altivez possa, então, estar confrontando com a sabedoria de Deus na minha vida. Como é que eu faço isto? O apóstolo também nos explica isso, porque ele fala assim, ó, levando todo o entendimento, olha a mente aqui, ó, todo o entendimento cativo à obediência de Cristo.
E aqui está a nossa situação, a situação do estudo que eu quero levar com vocês neste mês de outubro. Então, veja bem, hoje para terminar nós vamos ler 2 Coríntios 4:4. A Bíblia nos ensina algo muito importante aqui em 2 Coríntios 4:4, diz assim, ó: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, eu e você, nós não estamos cegos a isto, né? Aqui são os incrédulos que estão cegos no seu entendimento, eu e você não. Né? Paulo está explicando o que o Deus deste século, quem é o Deus deste século? O Deus deste século é o diabo. Cegou o entendimento, cegou a mente dos incrédulos, dos não crentes. Ou seja, se formou aí uma fortaleza, e assim eles não podem ver a luz do Evangelho. Não podem ver a luz do Evangelho. Então, estão cegados pelo Deus deste século. Então, muitas vezes você conhece uma pessoa há muitos anos, está falando de Jesus para ela há muitos anos, aquela pessoa nunca aceitou a Cristo. Você não entende por quê. Por quê? Porque esta fortaleza está formada e ela não pode entender. Essa fortaleza precisa de ser destruída. Amém? A fortaleza precisa de ser destruída, e é isso que nós vamos estar falando neste mês, de conselhos práticos à luz da Bíblia para a destruição das fortalezas, para que eu e você possamos levar cativo toda a minha mente, todo o meu entendimento, todo o meu cérebro, toda a minha alma, todo o meu coração, levar cativo a sabedoria e a obediência do Senhor Jesus, tá bom? Essa é a nossa proposta para o mês de outubro, espero que você venha comigo, vai ser um prazer imenso continuar com você, que Deus te abençoe grandemente, que Deus esteja iluminando então a sua mente. Nós queremos terminar orando para que a palavra de Deus seja vida na sua vida e que venha transformar, e te esperamos aqui na próxima quarta-feira. Vai ser um prazer enorme estar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este tempo. Louvamos, bendizemos o teu nome, colocamos o estudo da tua palavra, Senhor, diante de ti, para que todos os nossos ouvintes, todos os nossos amigos da Trinity House of Hope, todos aqueles que estão conosco possam ter a sua vida transformada. Muito obrigado, ó Deus, por hoje. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo esteja confirmando a palavra dele no teu coração. Muito obrigado pelo seu tempo, por estar conosco. Até a próxima quarta-feira.